Existem histórias que parecem inventadas, mas não imaginamos que a vida real é muito mais incrível do que a ficção. É o caso de um homem chamado Tadeu, um morador de rua que, mesmo nos seus altos e baixos, procurou fazer o bem a todos que o conheciam, até que finalmente sua vida mudou da água para o vinho. Tadeu sempre teve uma vida dura. Com um pai ausente, batalhou desde pequeno para comer e manter o mínimo de dignidade que podia no seu dia a dia e cuidar de seus 8 irmãos, enquanto sua mãe trabalhava como vendedora ambulante na cidade. Eles moravam numa comunidade precária em uma região pobre, onde não havia saneamento básico ou estrutura para abrigar os moradores do lugar. Tentou estudar, mas não conseguiu permanecer na escola por muito tempo, optando por trabalhar nas ruas da maneira que dava, como sua mãe fazia. Era um menino maravilhoso na infância, e assim foi enquanto crescia. Ajudava em casa, cuidava dos irmãos e trabalhava para contribuir no pagamento das despesas, se tornando um dos grandes orgulhos de sua mãe. Foi se transformando em uma pessoa com muita sabedoria de vida, dessas que não se aprende nas escolas. Quando tinha 18 anos, Tadeu conheceu Kátia. Ambos estavam em um bar acompanhados dos amigos e se avistaram de longe, se apaixonando quase instantaneamente. Ela também morava na comunidade e eles iniciaram um lindo relacionamento que acendeu em Tadeu algo que ele jamais havia sentido. Ele já havia gostado de algumas poucas meninas com quem se relacionou, mas nada chegou tão perto do que tinha com Kátia. Eles desenvolveram um vínculo forte, em que se apoiavam nos melhores e nos piores momentos, sempre defendendo a honra um do outro quando era necessário. Viveram felizes por um bom tempo, se casaram e se mudaram para uma casinha na mesma comunidade em que já viviam. Tiveram momentos maravilhosos juntos, principalmente proporcionados por Tadeu, que era muito romântico e apaixonado pela esposa. Ele venerava a Kátia e fazia de tudo para vê-la feliz e confortável, trabalhando dia e noite para que pudesse realizar o seu sonho de ser mãe. Contudo, Tadeu carregava cicatrizes de acontecimentos ao longo de sua vida que influenciaram negativamente na relação. Tadeu não sabia lidar bem com toda aquela intimidade repentina. Nenhuma mulher havia se aberto tanto com ele ou enxergado da forma que ela fazia. Ele jamais teve um exemplo de pai que fosse um parceiro para sua mãe, que estava ao seu lado quando ela precisava, que ajudava em casa e com os filhos. Tudo isso o fazia sentir inseguro consigo mesmo e com a relação. Temia que Kátia fosse o abandonar, achasse alguém melhor que ele e começasse a menosprezá-lo, como todas as outras mulheres sempre fizeram. Temia não ser um bom parceiro. Temia decepcioná-la como seu pai fez com sua mãe inúmeras vezes. Tadeu amava muito Kátia, mas todas essas feridas que adquiriu ao longo do tempo foram saturando a relação, porque sempre que se deparava com situações que traziam esses sentimentos à tona, ele se afastava e não conseguia explicar o que estava sentindo para ela. Ele sumia por dias e Kátia ficava desesperada sem saber onde estava o marido. Apesar de sentirem muito amor um pelo outro, as inseguranças e a falta de diálogo acabaram criando brigas que só aumentaram com o passar dos anos. Tadeu começou sumindo por dias, depois semanas, e nas últimas vezes sumiu por meses, deixando Kátia perdida, sem saber como lidar com a inconstância do marido, que, no geral, era um homem e parceiro maravilhoso para ela. Por isso, ela não conseguia terminar a relação e Tadeu, que a amava muito, precisou fazer uma escolha muito difícil e decidiu ir embora de uma vez por todas, deixando um bilhete para Kátia que explicava nas poucas palavras que conseguia a sua decisão. Assim, Tadeu foi morar nas ruas, caminhou por diferentes cidades do Brasil, trabalhando com o que dava, comendo o que tinha e dormindo onde podia. Percorreu muitos quilômetros a pé e andou de município em município em busca de algum propósito, mas continuava à mercê da própria sorte. Embora tivesse muitas dificuldades, ele continuava tentando ser a melhor pessoa que podia para os outros. Ajudou diversas pessoas que também estavam em situação de rua, compartilhando vestimentas e alimentos, mesmo que escassos. Certa vez, ele defendeu uma mulher que estava apanhando do marido no meio da rua, mobilizando-o e acompanhando a jovem até a delegacia para prestar queixa,
Passou por inúmeras situações em que podia ajudar e assim o fez, porque acreditava desde pequeno que todos deveriam ser bons uns com os outros, apesar de ter se deparado muitas vezes com a crueldade das pessoas. Em uma manhã, Tadeu estava sentado em uma estação de trem comendo o restante do jantar do dia anterior, quando ouviu o choro de uma mulher, que não estava muito distante dele. Ela parecia desesperada e muito abalada. Estavam apenas os dois na estação que havia acabado de abrir, e Tadeu começou a observar a mulher mais atentamente preocupado. A mulher bateu na parede com força para extravasar a sua raiva, ferindo suas mãos. Após alguns minutos, foi possível ouvir o barulho do trem chegando, e acreditando estar sozinha, ela seguiu em direção aos trilhos, preparada para tirar a sua própria vida. Quando, de repente, Tadeu conseguiu puxá-la pelo braço no último segundo. Ela olhou para Tadeu com os olhos lacrimejando e agradeceu o abraçando, mesmo sem conhecê-lo, por ter salvado a sua vida. Ela lhe ofereceu uma refeição e eles seguiram para o lugar mais próximo para tomar um café devidamente. Tadeu agradeceu e a mulher, chamada Paula, perguntou sobre sua história, do porquê estava nas ruas. Tadeu falou sobre sua mãe, seus irmãos, sobre sua ex-esposa e sobre amor. Após o almoço, eles continuaram caminhando e ele falou que, além das dificuldades, sabia que o mais importante era ele fazer o que estava ao seu alcance para ajudar os outros, e uma das atitudes mais difíceis que teve que tomar pensando no bem do outro foi se afastar de sua esposa e que por isso estava nas ruas. Ela também explicou sua situação, dizendo que havia acabado de perder o marido. Eles se solidarizaram com a história um do outro e Paula, que era uma mulher muito rica, decidiu retribuir a ajuda daquele homem bondoso que salvou sua vida. E ela decidiu convidá-lo para trabalhar como seu motorista. Tadeu aceitou a oportunidade e, naturalmente, eles se aproximaram e se tornaram grandes amigos e confidentes. Hoje, Tadeu tem uma vida digna, uma grande amiga para apoiar e continua tendo empatia e ajudando todos que cruzam seu caminho. Quantas reviravoltas, né, pessoal? Mesmo com inúmeras dificuldades, a vida ainda proporciona surpresas maravilhosas às pessoas que procuram ser o melhor que podem para as outras. Se você conhece alguma história parecida, deixe aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.